Bom dia, boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Salvem o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo o que acontece na aba. Acessem novas videoaulas no YouTube, no portal Aba Digital, ao entrar na minha playlist de 2021, com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. Para o segundo semestre de 2021, seguir as videoaulas a partir do número 31 para crianças do núcleo de convivência de 9 a 12 anos e a partir do número 32 para crianças do núcleo infantil. O conteúdo será inspirado nas obras do pintor brasileiro Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, também conhecido como Di Cavalcante, nascido no Rio de Janeiro em 1897. Através da sua arte, faremos novas releituras orientadas pelo tema Identidade Brasileira, que você pode ver a seguir. No encontro de hoje, vamos usar a técnica da frotagem e da colagem para criar composições com o gênero natureza morta, inspirada nestas obras do pintor brasileiro Di Cavalcante, com o título Natureza Morta, de 1967, Vaso de Flores e Pombo, de 1961, Natureza Morta, de 1961 e Vaso com Flores. Para aplicar a técnica da frotagem, vamos utilizar os desenhos de algumas videoaulas anteriores, como da videoaula de número 33, e se você já tiver feito a pintura desta videoaula, você pode pegar este trabalho feito nas videoaulas 33 até 35. Você também pode separar o trabalho feito na videoaula de número 38. E se você quiser fazer outras frutas, você pode separar as laranjas que ensinei na videoaula de número 39 e a uva ensinada na videoaula de número 53. E desenhar novamente numa folha separada. E se você não tem esses desenhos, é só você retornar nas videoaulas de número 39, 53, ou 38, ou 33, para aprender o passo a passo destes desenhos, que são inspirados nas releituras das videoaulas de número 39 até 43, das videoaulas de número 44 até 48 e de número 53 até 56, que você pode se inspirar para criar um trabalho para a terceira mostra de artes virtual no YouTube. Cada pintura, ao representar um conjunto de coisas que fazem parte de um mesmo grupo, dentro de uma proposta artística, está mostrando um gênero, que neste caso se chama natureza morta, resultado de uma tradução incorreta da língua holandesa, que quer dizer natureza imóvel que não se movimenta, natureza quieta e ainda viva, já que as flores têm uma aparência de vida e não de morte, porque não estão murchas nem secas. Neste gênero de pintura, também se vêem objetos do cotidiano, sem movimento, como louças, vasos, garrafas, instrumentos musicais, livros, entre outros. Para aprender a técnica da frotagem, vamos utilizar materiais que não têm uma superfície lisa, e sim uma textura que dê a sensação de linhas e formas em alto relevo. A mesa na cor preta tem uma textura lisa. Já a renda tem uma textura de linhas em várias direções para construir o desenho, que podemos sentir ao passar o dedo por cima. E nesta folha, eu colei pedaços de papelão, cortados com tesoura, com formas bem variadas, ao passar a tesoura em várias direções. Depois eu só coloquei um pinguinho de cola
atrás da embalagem de papelão, de qualquer produto que você vai jogar fora e não vai utilizar mais, e colei aqui na folha. Então você pode pegar uma textura pronta ou criar uma do seu jeito, conforme a sua preferência. Você também pode criar uma textura ao colar várias folhas de plantas sobre o papel. E depois é só passar o lápis de cor sobre a folha branca que vai estar encostada em cima da textura, para passar a textura das folhas, ou do papelão ou da renda, nesta outra folha. Para você criar no seu trabalho final um preenchimento de uma parte da composição com textura, como preenchimento da área da mesa, para simular uma toalha de mesa com uma estampa. Separe uma folha branca e divida ela em 4 partes com uma linha na vertical e uma linha na horizontal. E em cada parte dela você pode fazer uma frotagem. Ao posicionar a folha sobre uma superfície com uma textura em alto relevo e usar um lápis com um tom médio ou escuro para captar melhor detalhes do desenho dessa textura, e depois é só pintar com o lápis mais inclinado e com a lateral da ponta do lápis e passar ele suavemente sobre a folha. Evite deixar o lápis na vertical em pé para não rasgar nem furar a folha, e deslize o lápis de um lado para o outro, repassando várias vezes no mesmo lugar para captar toda a textura que o material tem. E depois de captar a textura de várias superfícies diferentes, eu vou passar essas texturas para estes desenhos. Agora é só posicionar a folha com frutas sobre a folha que já tem uma textura. Depois você pode utilizar uma régua para fazer uma linha para indicar o limite da mesa, com uma linha inclinada. E agora é só pintar num único sentido. Lembre-se de contornar antes a fruta para não borrar. E você também pode contornar a margem. Você pode pegar um pedaço de papel e aproximar da margem e apertar este papel com a mão, para evitar de dobrar a folha e facilitar a pintura nos cantos dela. Eu vou criar uma mesa com um arco nesta folha, inspirada no desenho da aula 33. Ao criar um arco que começa deste lado da folha, passa por trás das maçãs e continua por trás das peras até chegar do outro lado da folha. Agora eu vou escolher outra cor, como esta azul esverdeada, para captar a textura da renda que está por baixo da folha. Depois é só contornar o arco da mesa com caneta ou canetinha. E para o formato da mesa desta composição, eu vou criar um ponto entre as frutas e uma linha inclinada para cada lado, a partir do ponto. E para estampar esta mesa, eu vou utilizar estas folhas por baixo do desenho. Ao colocar de um lado primeiro e passar o lápis e depois arrastar a textura para o outro, para finalizar o preenchimento.
você pode contornar as linhas finais da mesa com caneta esferográfica ou canetinha. E depois de experimentar a textura com folhas, com papelão e com uma renda que você tem à sua disposição, você pode acrescentar o vaso entre as frutas ou na frente delas, ao usar uma folha de papel colorido dobrada ao meio e na sequência só criar uma linha ondulada para construir o formato do vaso. Utilize uma tesoura sem ponta e coloque 2 dedos num buraco e o polegar no outro, no espaço menor da tesoura. Depois é só abrir e fechar a tesoura com a mão segurando o papel distante da ponta da tesoura. Você pode movimentar o papel dentro da tesoura para seguir a linha do desenho. E faça movimentos curtos, não aperte a tesoura de uma vez, senão você pode cortar uma região do papel fora da linha do seu desenho. Depois de cortar a metade do vaso, ao abrir a folha você consegue ver o vaso por inteiro, com as 2 metades. E você pode encaixar o vaso em qualquer lugar da sua composição. Para mostrar que o vaso está na frente das peiras e atrás das maçãs, é só você visualizar a parte do desenho da maçã que está por baixo do papel colorido e fazer as linhas das maçãs. E aí você vai retirar apenas a parte que a maçã vai aparecer na frente do vaso. E depois é só colar. Se precisar, você faz alguns ajustes. Ao trabalhar aqui o cabo, que ficou um pouco desaparecido por baixo do vaso. E depois é só utilizar uma cola branca ou transparente ou uma cola bastão para passar na parte de trás do vaso e só no contorno dele, nas bordas do vaso. E depois é só posicionar e apertar o papel com as mãos para colar bem as bordas do vaso. Se você precisar, use a cor do vaso para pintar alguma parte que faltou mais papel naquele lugar. E depois de finalizar a textura e a colagem, vamos fazer outros detalhes no plano de fundo, ao criar uma linha ondulada para representar os morros, passando por trás do vaso e das frutas. E você também pode desenhar algumas casas, como eu ensinei nas videoaulas anteriores, com uma forma retangular e um telhado com uma forma triangular ou de trapézio, conforme a sua preferência. E depois é só colocar portas e janelas na casa. Agora só falta terminar de contornar o restante do desenho com caneta ou canetinha preta e, se preferir, use lápis colorido na cor preta para contornar depois de pintar com as outras cores para não borrar a sua arte. E você pode usar esta mesma ideia nas outras composições. Ao mudar o vaso de lugar, colando ele na frente das frutas e completando o desenho da composição com casas no morro no plano de fundo. E se quiser, pode acrescentar flores no vaso, entre outros elementos da sua imaginação. E se quiser, você também pode incluir a grade. O importante é você aprender a técnica da frotagem e do recorte e colagem
para juntar com a técnica do desenho e da pintura, para criar composições diferentes. E qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!